Meus queridos e amados irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal Bíblia de Fato, o canal onde nós procuramos expor a Bíblia Sagrada assim como ela é, de fato, na medida das condições bíblicas e teológicas que o Espírito Santo venha nos conceder. Neste vídeo você verá recortes de uma conversa que tivemos no canal Escola de Teólogos. Fiquem com esses cortes desta transmissão do nosso amigo e irmão presbítero Paulo César e a nossa participação, onde nós falamos sobre a salvação no Antigo Testamento. Não se esqueça de ser inscrito no canal Bíblia de Fato. É um prazer estar aqui no canal dos teólogos aqui, dos irmãos também, do grupo Bereanos. Nosso irmão presbítero Paulo César nos fez o convite. Eu quero cumprimentar a todos que estão sempre ligados aqui com o trabalho de teologia aqui do nosso irmão, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Meu nome é Marcos, sou evangelista aqui da Igreja Assembleia de Deus, aqui da Paraíba. Estou na cidade de Campina Grande, eu a chamo de a cidade maravilhosa. Quem vem para cá gosta e fica, não vai embora. Temos o trabalho na área da pregação e na área do ensino. Aí, como eu coloquei na descrição do meu nome aí embaixo, evangelista Marcos Antônio, canal Bíblia de Fato. Então, quem desejar conhecer também o nosso trabalho no YouTube, o nome do canal é Bíblia de Fato. Muito obrigado, presbítero Paulo, pelo convite. Estamos aqui, vamos tentar dar algum tipo de contribuição aí nesse tema tão importante. Salvação no Antigo Testamento. Nós confessamos que não é um tema muito falado e muitas pessoas têm muita dúvida, né? Eu acho que a maioria dos crentes aí, que não são formados em teologia, tem muita dúvida sobre esse assunto. E na visão do senhor como professor, qual que é a importância de trabalhar sobre esse tema? Eu achei muito interessante o tema que o senhor propôs, e de grande importância, porque recentemente nós gravamos um vídeo sobre na tentativa de elucidar a questão da descida de Jesus ao inferno. Então eu listei aqui qual a importância que há em estudar a salvação no Antigo Testamento. A primeira coisa, para entender a importância e o papel de Israel no plano da salvação. Isso faz com que venhamos combater essa inclinação de alguns irmãos para o sentido de ser judeu, né, de ser judaizantes, de trazer para si algumas das práticas ou leis cerimoniais dos judeus, como se houvesse uma necessidade disso. Então, estudar a salvação no Antigo Testamento nos faz entender esse processo, né, e esse progresso da revelação de Deus para chegar até o momento pleno da salvação em Cristo, a gente não cair no laço de judaizantes, e do que eu tenho dito ministrando as aulas, que existe um movimento no meio evangélico hoje em dia, que é uma mistura, um sincretismo entre judaísmo, igreja pentecostal e religião afro, né? Há um movimento muito grande em relação a isso, uma mistura grande, e quando entendemos essa completude, né, desde o antigo para o novo, a gente fica elucidado em relação a isso e fica firme na pessoa de Cristo. Essa é a primeira coisa que eu acho importante estudar a salvação no Antigo Testamento. A segunda coisa que eu coloquei aqui é compreender, que está relacionado ao que eu falei agora, compreender a transição da antiga aliança para a nova aliança. Muito importante isso. Por isso, estudar a salvação no Antigo Testamento nos faz compreender essa transição e o valor que há da parte da lei, da parte dos antigos, mas que, falando de transição, né, a importância de entendermos agora o propósito de Cristo. A terceira coisa que eu ressaltei aqui é entender o poder e o alcance da salvação em Cristo. Essa questão do poder retroativo e do alcance até onde vai, a amplitude do sacrifício de Cristo, compreender essa questão antes da cruz, depois da cruz, e é a principal coisa, uma das principais, entender a questão da salvação, em que momento se dá, se perde, se conquista, se ganha. Então, também vejo também essa questão. E a última, que na verdade eu citei ela primeiramente, que é elucidar a questão da ida, ou da suposta ida de Jesus ao inferno. Essa é uma questão que causa muita discussão, né? Muitas lives de debates aí, não só no Vejam Só, mas em todos os lugares. E quem quiser ter acesso, eu gravei um vídeo de 22 minutos e coloquei até os pontos aqui, são 10 pontos, em que eu trago a respeito de que não havia a necessidade de Jesus descer ao inferno para ir buscar umas supostas almas perdidas, pelo simples fato do poder do seu sacrifício na cruz. Claro que tem muitas coisas para tratar,
Mas quem desejar mais detalhes, aí nós falamos aí no nosso canal aí no YouTube. Quem desejar mais alguns detalhes, também a gente podia até trazer agora, mas iria sair um pouco da questão da salvação do Antigo Testamento. Antes de Jesus ter vindo, pisado na Terra, houve salvação para o povo aí judeu, no Antigo Testamento? Sim, para isso, né, eu sou alguém que sou muito bíblico, né, muito concentrado na Bíblia, antes de qualquer, ou eu acho, ou minha opinião. Então, nós precisamos conferir alguns textos sagrados, é muito importante abrir Bíblia, né, folhear a Bíblia e ler. E, com certeza, né, a salvação sempre houve, né, sempre existiu a salvação, e a Bíblia explica, né, é explicável os meios pelos quais essa salvação chega até nós. Então, sempre é por meio da fé, sempre será por meio da fé. Preciso considerar a progressividade, se é que existe essa palavra, da revelação de Deus e do julgamento que Deus trará a cada ser humano pelo nível dessa revelação. Temos que considerar isso também. Mas, indo por partes, mesmo sob a lei, as pessoas aguardavam a salvação pela fé. Vamos conferir aqui um texto, que é de Gálatas, capítulo 3, versículos 23 em diante. O texto fala sobre a tutela da lei para nos conduzir a Cristo. Mas, antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, fechados, né, para essa fé. E no futuro haveria de se revelar. Olha só. De maneira que a lei se tornou nosso guardião para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Vou parar um pouco aqui. Tanto a condenação como a salvação estão relacionados. Salvação está relacionado à fé mais obediência. Condenação, incredulidade, mas desobediência. Hebreus capítulo 5, versículo 9, diz que a salvação está para todos aqueles que lhe obedecem. Em resumo, mesmo que a salvação seja de graça, porque o preço foi pago por Cristo, ele nos concede a oportunidade de agora, aperfeiçoados pelo Espírito, sermos fiéis a Deus, né, pelo nosso coração que agora não é de pedra, mas de carne, o Espírito nos libertou, sermos fiéis a Deus para conservar o que está em nós. O presente que está em nós, aquele que está de pé, cuide para que não caia. O presente que eu recebi de graça, eu conservo pela minha dedicação, consagração, amor e busca pela obediência a Deus. Então eu não conquisto essa salvação porque eu sou fiel, mas eu sou porque agora tenho condição de salvo e tendo o Espírito Santo, tendo o dom da graça de Deus em mim, eu consigo ser fiel a Deus, buscar a Deus, no sentido de conservar essa salvação em mim. Então, a lei de Deus, que ensinou todos os processos, como uma sombra daquilo que viria, né, que viria a ser aperfeiçoado, a lei guardou aquelas pessoas no entendimento, como um pedagogo, como um professor, apontando para aquilo que viria e que seria perfeito, que é o sacrifício de Cristo. Então, sempre foi pela mesma coisa, né? O centro é Cristo, mesmo que seja antes, mesmo que seja depois, independente do nível de entendimento que alguém tenha sobre Deus, Deus sempre vai se revelar. Porque, segundo Hebreus 1:1, Deus falou de várias maneiras aos pais, né? Falou pelos profetas e a nós, nesses últimos tempos, nos falou pelo seu Filho. Então, Deus sempre fala, né? Deus sempre está falando. O texto, ele continua no versículo 25, dizendo: mas agora que veio a fé, já não permanecemos subordinados ao guardião, pois todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Porque todos vocês que foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. Assim sendo, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Olha só. Então, a promessa que marca logo esse primeiro relacionamento do patriarca foi tudo pela fé. A aproximação do homem para com Deus foi pela fé. Depois Deus foi se revelando de como esse pecado realmente nos matou, ele existe, e que o próprio apóstolo Paulo estabelece a lei como boa. A lei é boa, perfeita, e ela está estabelecida com um propósito específico, né? Propósito específico de mostrar quem Deus é. Deus é santo, Deus é puro, Deus é perfeito, e nós somos pecadores. Porque olhando para a lei, nós não conseguimos de maneira alguma nos aperfeiçoar.
até nos esforçamos, mas morremos, né? Mas pela fé, sim, pela misericórdia de Deus, aqueles que estão em Cristo está justificado do seu pecado. Estar na lei é o mesmo que um filho sem maturidade, até o tempo determinado do aperfeiçoamento. Ele ainda continua nisso agora em Gálatas 4, de 1 a 7, e agora nós temos essa maturidade pelo Espírito Santo que nos foi dado, né? Éramos um filho e não tínhamos condições de andar só. E a lei estava dizendo, eu vou lhe ensinar como andar. Mas quando chegar no tempo oportuno, né, na plenitude dos tempos, aí Cristo vai vir e esse aperfeiçoamento vai envolver você, unificando os povos, né, em um só sentimento, um só sentido, que é que Cristo ele é o nosso Salvador. Quero conferir mais um texto, ainda em Gálatas, Gálatas 4:28. Mas vocês, irmãos, não são filhos da promessa. Vocês, irmãos, são filhos da promessa como Isaac. Como, porém, no passado, aquele que nasceu segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito. Assim também acontece agora. Mas o que diz a Escritura? Ela diz, manda embora a escrava e seu filho, porque de modo nenhum o filho da escrava será herdeiro com o filho da mulher livre. Portanto, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Ou seja, não somos salvos pela lei de Moisés, mas somos salvos pela a vivificação do Espírito. Estávamos nós mortos, né, e a tentativa dessa justificação não era possível, mas vindo Cristo, Romanos 8 primeiro, nenhuma condenação há. Então não há condenação para aqueles que agora estão em Cristo. Por isso que tentar buscar elementos da lei na tentativa de aperfeiçoar o evangelho é impossível. Eu vejo muitos irmãos que, mesmo que é maravilhoso estudar hebraico, né, porque a gente compreende muito mais a palavra de Deus, mas eu percebo que alguns irmãos que estudam hebraico não estudam apenas o hebraico. Eles se envolvem tanto com isso e consideram essa língua a única, né, possível de invocar a Deus e ser salvo, começam a honrar mais os rabinos do que a revelação do Novo Testamento, de forma mesmo que inconsciente, começam a negar o Novo Testamento e começam a entrar por um caminho muito pernicioso e muito dificultoso. E sem perceber vão voltando à lei, né? Vão voltando à lei, acham que é importante citar os nomes próprios só no hebraico, e vão caindo da graça devagarzinho. E eu exorto alguns, se estiverem me ouvindo, não é a palavra dos rabinos. Tanto que até um amigo meu, aqui também do YouTube, ele tentando mostrar agora na escola dominical que o nome de Esté vem do hebraico Esté. O nome de Esté vem do hebraico Esté, porque o rabino disse, né? É claro que o rabino, sendo exclusivista, ele nunca vai querer colocar um nome persa em um personagem bíblico que é herói dos judeus. Mas o nome de Esté não é Esté. O nome de Esté é Radassa, que vem do hebraico. O nome Esté vem do persa. Então, sempre quando nós nos inclinamos para as questões judaicas, de alguma maneira, nós iremos negar Cristo. E Paulo, ele dá aqui um tapa na nossa cara em entender que nós não precisamos de elementos de leis cerimoniais, de Moisés, de talite, de kippá, de shofar, não precisamos de nada disso, porque o nosso aperfeiçoamento agora é pelo Espírito, não é por coisas materiais. Os únicos ritos no cristianismo que nós temos são basicamente 2 ou até 3, né? Que é o batismo em águas e a ceia do Senhor. Podemos incluir aqui até a unção com óleo de azeite para os enfermos, mas esses 2 são os principais. Fora isso, não existe nada, nenhum pressuposto que faça com que a gente carregue a salvação em nós, a não ser amar Jesus Cristo e deixar o Espírito Santo produzir o fruto na nossa vida. E assim há um desenvolvimento. A salvação no Antigo Testamento é baseada na aliança de uma promessa feita com Deus a Abraão, em Gênesis 12, né, que ele deveria sair e andar sem saber para onde ia. E ele saiu. Né? Então é por isso que ele é conhecido como o pai da fé. Ele é aquele a quem Deus primeiramente propôs isso e ele aceitou. Então ele começou a caminhar e hoje nós caminhamos do mesmo jeito, assim como todos do Antigo Testamento também começaram a caminhar desse mesmo jeito. E em Gênesis 15:6 diz que Abraão foi justificado pela fé e não pelas obras da lei. Foi justificado pela fé. Deus fala para Abacuque no capítulo 2 e no versículo 4 que o justo viverá da fé. E veja o que o Salmo 37 diz. Olha que coisa interessante. Versos 39 e 40.
mas a salvação dos justos vem do Senhor. Ele é a fortaleza deles em tempos de angústia. O Senhor os ajuda e os livra. Livra-os dos ímpios e os salva, porque nele busca refúgio, ou nele confiam, né? Tem fé nele. Então, a salvação em Cristo está porque nós confiamos nele. Isso não exclui a questão da obediência e da fidelidade, porque está dentro do pacote. E Paulo, em Romanos capítulo 6, ele diz: permaneceremos, pois, no pecado para que a graça de Deus seja mais abundante? De maneira alguma. Se nós somos alistados pela fé agora nesse exército, devemos ser obedientes àquele que nos alistou. Então, a salvação pela fé, ela não vai excluir nunca a minha fidelidade. Porque o processo de santificação na minha vida, ele é um progresso de crescimento até uma estatura promovida pelo próprio Espírito Santo. Então, o Espírito Santo quer que eu avance nessa fé. Hebreus capítulo 6, versículo 1 também diz isso, né? A gente tem que deixar os rudimentos dessa fé e ele vai até o Apocalipse, né? Até as questões do juízo de Deus, juízo eterno. Ou seja, coisa de novo convertido é conhecer a Bíblia completamente, né? E depois disso ainda vamos avançando. Paulo, em 1 Coríntios 13, ele fala: e eu lhe mostrarei um caminho mais excelente, né? Ainda que tenha todo conhecimento, que busque, que saiba de tudo, mas existe um caminho mais excelente. E seria a prática da palavra. Esse é o caminho excelente. Por isso que mesmo em um contexto de apostasia da igreja que nós vivemos hoje, existem homens fiéis a Deus, mulheres fiéis a Deus, jovens fiéis a Deus. O povo ele se entrega completamente a essa obra, dita por Paulo em Gálatas 2:20, que eu estou em Cristo, né, e não vivo mais eu, mas Ele que vive em mim. E a vida que eu vivo pela fé, eu vivo nele, ou seja, na obediência. A minha dedicação é só obediência. Então, não tem como fazer uma distinção. Se é pela fé, então vive de qualquer jeito. Não, é a fé mais esse elemento, obediência, que nos faz, mediante o chamado também, incluir essa salvação operada poderosamente sobre mim. E se ela opera poderosamente sobre mim, eu só terei avanço e crescimento. E posso até ser conhecido como um homem de Deus, um grande homem de Deus. Então, existem grandes homens de Deus e pequenos homens de Deus, independente da salvação. E outra coisa muito importante nessa questão, como pode uma pessoa ser salva no Antigo Testamento, antes da volta ou da vinda de Cristo, é sobre o poder retroativo desse sacrifício do Senhor. Podemos conferir aqui basicamente 3 textos, Romanos 3, 25 e 26. O texto diz: a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue mediante a fé, Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Olha só que interessante. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Ele não está dizendo que Deus deixou o povo andar de todo jeito no Antigo Testamento, não, porque a justiça de Deus se revelava lá também, né? Deus, de forma mais punitiva, abriu o chão, engoliu as pessoas, acabou com Eli, com Hofni e Finéias, né? Trouxe destruição para muita gente do próprio povo dele, propôs a Moisés matar todos os hebreus e começar a partir de Moisés, e Moisés intercedia. Mas o que ele está dizendo é simplesmente: eu tolerei algumas coisas, tendo em vista o aperfeiçoamento em Cristo. Da mesma maneira também que Deus está fazendo isso hoje. Mesmo no tempo da dispensação da graça, mesmo a gente olhando para a igreja e achando que todo mundo vai para o inferno numa situação que está dessa maneira. Mas Deus também está trabalhando em nós, tendo em vista o aperfeiçoamento, ou seja, a imortalidade que nós iremos receber nessa glorificação. Ou seja, tem algo maior a se revelar. Paulo diz: não que eu já tenha alcançado, mas que eu prossigo para o alvo. Olha só. Então, Paulo se intitula o principal pecador e dizendo: não, eu estou buscando essa salvação ainda. Eu ainda não estou completamente. Eu estou nela, eu sou salvo, não estou, então eu estou caminhando nela para alcançar ela completamente. Veja que interessante. Então, havia uma necessidade do aperfeiçoamento do antigo para o novo, e agora no novo ela também não está completa. Há uma necessidade dela ser aperfeiçoada, mas na completude da salvação, né? A gente chama de salvação plena, né? Quando o Senhor voltar a arrebatar a sua igreja, então haverá essa completude. O outro texto é Hebreus 9, versículo 15. Por isso mesmo ele é o mediador da nova aliança,
a fim de que os que foram chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que houve uma morte para a remissão das transgressões que foram cometidas sobre a primeira aliança. Olha que interessante. Ele está falando sobre a remissão dos pecados em Cristo Jesus, também pelas transgressões ou a favor das transgressões que foram cometidas sobre a primeira aliança. Então, a proposta ela é plena. Né? A proposta, o alcance dela também é retroativo. Então, antes da própria vinda de Cristo, sendo também revelado no Antigo Testamento o Messias, a salvação era para o Messias, que fisicamente eles não viram. Por isso que Jesus chama João Batista de o maior homem que já pisou sobre a face da terra. Por ele também ser um profeta messiânico, que falava do Messias, sem ter escrito nada, mas ele ainda ser parente do Messias, ter visto o Messias, batizado o Messias, e também pela sua humildade, né? Que ele é uma cana que se curva ao Espírito, ou seja, ele é aquele que obedece. Então, João Batista se entregou completamente. E ele viu o aperfeiçoamento da salvação. Duvidou na hora da luta, né, que estava preso, duvidou, mas Cristo mostrou que ele é o que faz milagre, então ele é o Salvador. E aí nós temos a transição da antiga aliança para a nova. E ainda sobre o poder retroativo, tem mais um texto, que é Hebreus 10, do 10 ao 12, que diz: nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia para exercer o serviço sagrado e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca jamais podem remover pecados. Olha só. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Então é impossível que os sacrifícios de animais ou o ministério dos sacerdotes, que eram terno, né, diferente de eterno, eram sacrifícios ternos, não podiam nos aperfeiçoar. Mas estava ensinando lá aos hebreus, como o próprio texto sagrado diz, como aio, né, ou como pedagogo, que é necessário o corpo, é necessário o inocente morrer, sem derramamento de sangue não há remissão. Estava sendo ali, através das leis cerimoniais, ministrando isso aos antigos, que era figura para nós hoje. Então, por isso, eles não poderiam ser aperfeiçoados. Tanto que o próprio Hebreus 11, que é o centro dessa discussão nessa manhã, que é Hebreus 11, onde os antigos foram aperfeiçoados ou deram testemunho pela fé. Diz lá nos versículos 39 e 40 que eles, sem nós, não poderiam ser aperfeiçoados. Olha só. Eles, sem nós, não poderiam ser aperfeiçoados, tendo Deus em vista algo para nós muito mais excelente do que para eles. Então, estava preparado o aperfeiçoamento daquele que era o início. Então, era o início de um processo que houve um grande progresso e a lei sempre apontava para Cristo. Né? Eu acho que a tradução melhor do que o fim é Cristo. Né? Aponta para Cristo. Por ele, né? Por meio dele. Né? Ele vai vir, ele vai chegar. E quando ele vier, ele elucida todas essas questões que até hoje um judeu ele não compreende muito. Vou dar só o meu último exemplo aqui, dentro da cultura judaica e da religião, para me finalizar essa pergunta aqui. Que é, o judeu ele sempre é materialista e carnal. Né? Ele sempre vai ser materialista. Tanto que em Deuteronômio 6, o Senhor diz que você vai pegar essa lei e vai inculcar nos teus filhos, vai colocar na cuca, na mente deles, né? E delas falarás, assentada em tua casa, andando pelo caminho, levantando-te, deitando-te nos umbrais de tua porta. Aí ele diz, na testeira dos teus olhos e na palma da tua mão. E com isso surgiu o filactério, né? Que é o judeu coloca uma caixinha ou na testa ou na mão, dentro tem uma escritura, e ele amarra com a fita de couro, porque eles não entenderam. Deus não estava mandando ele criar o filactério. Deus estava mandando eles colocarem a palavra dentro da mente, e mão fala de procedimento, né, de usar a palavra diariamente. Josué, não se aparte da tua boca, ou seja, use a palavra diariamente. Eles não entenderam. Então, eles sempre querem materializar isso. Por isso que o judeu ele sempre será centrípeta, né? O movimento é sempre para Jerusalém e para o templo. Já a igreja não, começa em Jerusalém e é centrífuga, né? Que é o movimento da máquina de lavar, que joga as roupas para a parede. Então o evangelho é ao contrário, o evangelho explode. A salvação vem dos judeus, João capítulo 4, né? Mas não é o tutor são os judeus. Só começa ali, no judeu Jesus. Mas ela explode, né, para o mundo todo, como um dunamis, né, de Atos 2, para alcançar o mundo todo.
Que ensino maravilhoso. Tem muita gente participando conosco aí. Mas tem muitas perguntas para a gente fazer, pessoal. Os irmãos viram aí. Os irmãos até viram aí que eu quero, antes de começar, fazer outra pergunta. Parabenizar o evangelista Marcos. Eu digo porque eu faço muita live dos bereanos, evangelista Marcos. E ninguém abre a Bíblia. Os teólogos aqui não abrem a Bíblia. Não se cita 1 ou 2 versículos de 1 hora. Então, o irmão está debruçando dentro da Bíblia. O nome do seu canal faz jus, né? De fato, é Bíblia de fato. Então, os irmãos viram que o irmão ama a Bíblia. Eu digo, eu converso com muitos teólogos, parece que pararam de ler a Bíblia. Gosta muito de falar, igual o irmão falou, dos originais, gosta muito de falar de teologia, mas de tanto ler outros livros, a Bíblia fica um pouquinho de escanteio. E como ele deu a advertência, eu também faço a mesma coisa. Eu gosto muito de estudar teologia, vários outros livros, mas a Bíblia todos os dias. Todos os dias a gente tem que estudar, meditar e viver ela. Eu conheço amigos meus, pastores, que têm pouca leitura, mas um pouquinho que conhecem da Bíblia, eles tentam seguir a risca. E tem muitos que conhecem muita coisa, mas seguem pouco. Então fica aí o nosso conselho para os irmãos se despertarem, tá bom? Continuando aqui, amado, uma pergunta muito interessante que eu vou fazer sobre o tema, e essa aí que eu não mandei para o senhor, tá? Se o senhor souber falar, fale. É na questão do derramamento do Espírito Santo que veio surgir, profetizado por Joel, capítulo 2, e cumprido em Atos, capítulo 2. Mas no Antigo Testamento, você vê aí o Espírito Santo usando alguns, poucos. Isso da igreja hoje, do Novo Testamento, ter recebido esse poder do Espírito Santo, é mais fácil para ela viver uma vida íntegra com Deus? Porque eu olho o Antigo Testamento e vejo muita gente mesmo desapontando a Deus. Né? Será que era porque, talvez é dúvida de alguém que está ouvindo, será que era porque nem todos tinham esse Espírito Santo? Como entender isso? Eu já abri aqui Hebreus 9, versículo 8, e quando a gente fala da lei e de Cristo, nós temos que parar para entender que Jesus Cristo, ele aperfeiçoou o real sentido da lei, né? Tanto que quando ele fala de adultério, ele diz, se você apenas olhar, já adultera com ela. Então, ele aperfeiçoou o sentido da lei, que é simplesmente decidirmos sermos fiéis a Deus para agradar ao Senhor. Hebreus 9, 10 e 11 são capítulos impressionantes do 7, começa logo do 7. Então, querendo entender a transição da antiga e nova aliança, é a carta aos Hebreus. Basicamente, né? O primeiro caminho é a carta aos Hebreus. No capítulo 9, e no versículo 8, o texto diz, com isto o Espírito Santo quer dar a entender que o caminho do santuário ainda não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Em Jeremias, capítulo 31, ele fala que haverá dias, então ele profetiza para o futuro. Haverá dias em que derramarei do meu espírito e esse coração de pedra será agora um coração de carne. O que seria um coração de pedra? Seria um coração que não bombeia o sangue. Então, se ele é de pedra, então ele não bombeia o sangue. Então, se ele agora é um coração de carne, então ele está vivo. Então, começa a ter vida de fato. Hoje, nós temos um aperfeiçoamento dessa obra. Ainda esta semana, tanto eu ensinava como eu pregava sobre o Espírito Santo. Então, essa semana eu meditei bastante sobre a questão do Espírito Santo, preguei sobre o caminho do Espírito Santo e nós ministramos sobre o Espírito Santo de Deus operando a salvação em nós. E o Espírito Santo, ele não ainda habitava como hoje no Antigo Testamento faz nas pessoas. Tanto é que alguns tentam entender erroneamente que o sopro do Espírito lá de João seria o próprio recebimento do Espírito à semelhança de Atos capítulo 2, mas não foi. Segundo Lucas 24 e 45, o que Jesus soprou sobre eles foi iluminação das Sagradas Escrituras para eles compreenderem o propósito da morte e ressurreição de Cristo, que eles não entendiam. Então, eles não entendiam o propósito dessa obra de Jesus, por isso ficaram tristes e chorando, e agora, recebendo o Espírito Santo em Atos capítulo 2, há uma nova vida. Nós somos uma nova criação, houve uma regeneração, de fato, de cada indivíduo. Quando ele diz em Hebreus 9, 8, que enquanto esse santuário está de pé, não tem como erguer o outro, está falando da igreja, quando Jesus morre na cruz do Calvário, veja que a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou, não só agora nós temos acesso a essa presença,
como sendo nação sacerdotal, mas a própria presença, né, do hebraico kavod, a própria presença que estava na tampa da arca, agora ela não se limita. Então, presbítero Paulo, havia um limite, sim, da ação do Espírito, uma limitação da ação do Espírito operando na vida individual de alguém. Mas na morte de Cristo, o véu se rasgando de alto a baixo, esse Espírito que era ministrado a um homem, sumo sacerdote, uma vez no ano, agora ele habita individualmente dentro de cada um. Por isso que não há necessidade do sacerdote que interceda por mim para me ser salvo, a não ser Cristo. Então há sim um progresso nessa operação do Espírito que capacitava as pessoas, faziam elas profetizarem no Antigo Testamento, usava as pessoas grandiosamente. Até o Sansão, que eu não acredito que ele era mais forte do que os outros, que ele era do corpo igual, ele era dotado de uma força, né, transcendental para ele, e isso tudo era obra do Espírito Santo. Só que agora não, nós somos uma nova criação, nós somos gerados de novo em Cristo, e nós temos sim um aperfeiçoamento. E sim, é diferente sim, a partir de Atos capítulo 2, tanto que com certeza o senhor sabe disso, e quando vamos falar de dispensação da graça, é de Atos 2 em diante, né? Poderíamos chamar até de lei ainda os evangelhos, pois Cristo veio sob a lei, Gálatas 4:4, e hoje sim, com o Espírito de Deus que está em nós como templo do Espírito Santo e habita na igreja, houve um avanço muito grande nisso, e agora muito mais nós podemos sermos fiéis ao Senhor. Basta uma entrega total, porque a própria Bíblia diz, agora eu não me recordo o texto, que a glória agora da igreja ela é muito maior do que a glória antiga, porque a glória antiga ela era externa, é uma glória em que você via o fogo, via o monte pegando fogo, e a glória hoje ela está dentro de cada um de nós, essa presença ela habita dentro de cada um de nós, por isso, pela ajuda do Espírito Santo, que ora por nós e ora em nós, nos ajuda na nossa fraqueza, e aqui eu trago Romanos capítulo 8, do 18 em diante. Paulo diz que a criação geme, depois ele diz que nós mesmos também gememos, olha só, sofrimento nesta vida. Depois ele diz que o Espírito Santo geme com gemidos inexprimíveis. Hoje temos uma ajuda muito maior, não que eles não tinham ajuda, mas hoje há uma ligação muito mais próxima do Espírito conosco, e com certeza é só desculpa para quem diz que não dá para ser salvo, que é muito difícil. É só desculpa. Não quer se entregar a Deus de fato, ainda vive sofrendo os espinhos lá da parábola do semeador. Sobre a questão de todo o esforço de Moisés, né, todo o esforço de Moisés, e é lógico que ele teve algumas falhas, e nessas falhas ele não entrou na terra de Canaã, a qual ele lutou tanto aí com o povo de Israel, mas ele conseguiu ver de longe, né? Subiu no monte e viu de longe. Nessa questão aí, ele foi salvo a si mesmo, ou não foi salvo, mas só perdeu a terra ali física? Como entender? Muito bem, eu gostei muito dessa pergunta, porque a Bíblia Sagrada, a partir de Hebreus 4, ela vai falar sobre o descanso. E ela traz uma trajetória explicando o que é descanso. Ela começa com a criação de todas as coisas, né? A palavra sabat, né? Deus desce, cria todas as coisas, e aquela palavra ela tem um sentido de Deus retornou para o descanso. Então Deus, como se ele tivesse descido no carro dele com os querubins, né? Então ele cria todas as coisas, um exemplo, e aí ele volta para o seu descanso. Então Deus descansou do seu serviço. A Bíblia vai continuando, aí fala sobre os hebreus. Os hebreus peregrinaram no deserto e eles descansaram na terra prometida. Depois o texto fala sobre Jesus Cristo, que ele peregrinou aqui na terra como o tabernáculo móvel, né, que ele andava aqui sobre nós, mas quando ele terminou a sua obra, ele descansou também e assentou à direita de Deus. Aí agora o Espírito Santo está com a igreja está caminhando do mesmo jeito. Aí o texto de Hebreus 4, do 8 ao 11 diz: ora, se Josué lhes tivesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Estou falando aqui da terra prometida que Moisés não entrou. Portanto, resta um repouso sabático para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, Jesus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus descansou das suas. Olha que interessante. Portanto, esforcemo-nos por entrar naquele descanso, que não é a terra de Israel, a fim de que ninguém caia segundo aquele exemplo de desobediência que é o povo hebreu. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante, e ele continua com aquele texto de Hebreus 4:12. Sobre Moisés, Hebreus 3:5, o texto diz: e Moisés foi fiel em toda a casa de Deus,
como servo para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Em Números 12:3, diz que Moisés era o homem mais manso de toda a terra. E também o texto sagrado diz que nenhuma das palavras que saiu da boca de Moisés caiu por terra. Então a Bíblia Sagrada nunca vai falar mal de Moisés em hipótese alguma. Tanto é que em Êxodo 32, o 32 e o 33, o povo estava desobediente. Aí o que é que Moisés diz a Deus? Senhor, tem piedade desse povo, senão risca o meu nome do teu livro. Isso aí é muito importante para elucidar essa questão de Moisés. Moisés está disposto a ser o Messias, né? Que alguns os judeus dizem que ele era o Moshiano, né? Uma palavra um pouco diferente para o Messias Cristo. Moisés estava disposto a entregar a sua própria vida para a salvação dos hebreus. Ele estava disposto. Aí Deus disse, não, eu riscarei do meu livro todo aquele que pecar. Se Moisés estivesse sob pecado agora, ele seria riscado do livro. Aí já entraria uma outra questão um pouco complexa, que é a questão do livro da vida, né? Que é esse entendimento que o povo risca o nome do livro, escreve de novo, pecou, aí risca o nome do livro, escreve de novo. No meu entendimento, usando 1 Timóteo 2,4, que é da vontade de Deus que ele quer que todos os homens se salvem. Se é da vontade de Deus que ele quer que todos os homens se salvem, então, se há um livro com o nome, né, de todas as pessoas, então o nome de todas as pessoas estão nesse livro. E ele não vai ser escrito no livro, ele vai ser riscado do livro. Porque já está escrito no livro, porque é da vontade de Deus. Então ele está escrito o nome de todo mundo que está me ouvindo, o nome de todos os ímpios, o nome de Hitler está escrito no livro da vida, porém, quando chega lá, vai estar riscado o nome dos ímpios e o nome dos salvos vai estar conservado, porque a vontade dele é a salvação. Então, não consigo ver Moisés condenado ao inferno, nem tampouco Sansão. Por quê? Porque Hebreus 11 confirma isso. Ele deu testemunho da fé. Vamos ver o que Hebreus 11 diz sobre Moisés. Hebreus 11, 26 e 27. Hebreus 11, 26 e 27. Ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo, olha, usa a palavra Cristo, era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa. Colocou Moisés aqui dentro da fé, da aliança e da promessa, e não apenas uma questão da lei. O que Moisés viveu no Antigo Testamento, semelhança de Arão, que também morreu primeiro que Moisés, né? Arão morreu no Monte Hor, né? Ali antes, em Cades Barneia, depois Moisés morreu no Monte Nebo, foi uma punição pelo pecado cometido ali, o que não impediu que ele continuasse perseverante na fé. Claro que ele se humilhou e se arrependeu diante de Deus. Ele continuou, e a punição dele era, Deus era tão bom com ele, era tão bom, que eu costumo dizer que o último pedido de Moisés, que era impossível Deus contemplar, Deus lhe deu 50% do pedido. E também de ver Deus, que Moisés queria, né, pela intimidade, que ele falava face a face com Deus, Deus também deu 50%. Né? Moisés viu a glória de Deus pelas costas e também viu a terra de Israel, que o povo hebreu iria herdar, mas não entrou para lá. Ele viu tanto do extremo norte ao extremo sul de Berseba, mas Deus diz, todavia você não vai entrar. Né? E a explicação é simples, né? Porque você não obedeceu a palavra. No momento que era para falar, falou, no momento que era para falar, não falou, feriu, no momento que era para ferir, feriu. Então, ele desobedeceu, foi punido, mas isso não feriu a comunhão dele com Deus, porque Deus é o mesmo e nós não somos consumidos por causa da sua misericórdia. A misericórdia havia no Antigo, a misericórdia há no Novo, tanto a graça, a misericórdia e o amor de Deus são o mesmo desde sempre. Então, não há variação em Deus nisso. Então, Moisés está lá salvo no paraíso, lá esperando o aperfeiçoamento para todo mundo ser ressuscitado. Concordo plenamente, até porque, já foi bem explicado, mas até porque até quando Moisés morre, Satanás tenta roubar o corpo de Moisés, Deus não permite, né? Envia ali o Miguel Arcanjo e não aceita de forma alguma. É muito forte, e glórias a Deus. Então, a gente percebe claramente que, por mais que Moisés, pessoal, irmãos, não entrou na terra de Canaã, o mais importante é a salvação dele na eternidade. Então, tudo que ele trabalhou não foi em vão do Senhor. Tem uma outra pergunta aqui. Como pode, deixa eu ver, a obediência à lei salvava? Sobre a obediência, eu já citei esse versículo, mas vou citar novamente, que é Hebreus 5:9, que a salvação está para todos aqueles que lhe obedecem. Ainda citei a obra sacerdotal dos levitas, que era terna, segundo Hebreus 5, também Hebreus capítulo 8 também fala sobre isso, e que a lei
sempre vai ser inferior à obra do Espírito de Cristo. Quero conferir aqui Hebreus 7, do 11 diante, diz: portanto, se a perfeição fosse possível por meio do sacerdote levítico, pois foi com base nele que o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e não segundo a ordem de Arão? Então, o propósito de Deus não era aperfeiçoar a questão da lei e do povo judeu no quesito étnico, de fazer com que Israel pregasse e todo mundo se tornasse judeu, mas apenas era um propósito. Tanto é que o próprio Deus diz à nação de Israel: eu não vos escolhi porque vocês eram superiores a alguma nação, porque vocês não eram nada. Eu vos escolhi porque eu vos amei. Ele deixa isso bem claro. E sobre o propósito da nação de Israel e da lei, era, primeiramente, revelar o Deus único e verdadeiro, o Deus eterno, que apareceu no monte para Moisés, de forma progressiva, como sombra, mostrar como seria a salvação, e depois, dando uma conclusão, que na verdade era a abertura dessa salvação, enviar Cristo, que é um judeu. Jesus Cristo veio como judeu. Então, a nação de Israel teve todo esse benefício. Tanto é que Paulo fala muito bem deles e diz que por meio deles que a eleição, os dons, tudo foi dado aos hebreus, né? Os judeus receberam tudo isso, mas eles servem a Deus sem entendimento. O próprio Paulo diz isso. Eu oro para os meus da minha nação, para que eles estejam com Deus. Mas eles até têm um zelo de Deus, mas esse zelo, ele está sem entendimento. E é possível que em algum momento da nossa vida, nós venhamos a achar que estamos tão fiéis a Deus que não podemos melhorar, que aquilo que a gente faça já está aperfeiçoado. Esse avanço como servo de Deus tem que estar baseado na obra de Cristo, não apenas na minha prática pessoal. A minha prática pessoal é um fruto do Espírito que habita em mim e tem que refletir para os outros. Então, a minha prática, a minha fidelidade, o fruto do Espírito de Deus que habita em mim é um reflexo dos outros que estão me vendo. Assim era para Israel. Israel era um reflexo de Deus. Tanto que você pode ver que em Isaías capítulo 49, você lê lá do versículo 1 ao 6, Isaías está decepcionado. Ele diz que Deus me usou como uma flecha aguda, mas em vão eu trabalhei. Porque os desterrados de Israel não voltou para o Senhor. Isaías pregou, e Israel não voltou. Aí ele fica triste. Aí a voz do Espírito Santo consola ele e diz: Isaías, tão pouco é que sejas o meu servo para restaurares Israel. Também te dei para a luz dos gentios. Olha só. Deus explicando desde o Antigo Testamento esse progresso que haveria de acontecer a partir da lei. E Isaías capítulo 9, ele fala da luz que raiou onde habitava as trevas, né, região de Naftali e Zebulon. E Mateus 4 replica isso, dizendo que essa luz que raiou é Cristo, né, que é o Evangelho. O Evangelho de Cristo raiou onde só habitava trevas, e Naftali e Zebulon, que é a região da Galileia, faz menção a gentios. Então ele não diz que a luz raiou em Jerusalém. A luz raiou na Galileia, porque Galileia é a terra dos gentios. Então a lei e o Antigo Testamento sempre fala de um progresso que viria no futuro. Sempre é assim. Coração de pedra, coração de carne. Sempre é um progresso. Então, se eu limito o meu entendimento nas coisas do Antigo Testamento, naturalmente eu vou me tornar um judaizante. Naturalmente. Mas se eu compreender o fundamento da transição da Antiga para a Nova Aliança, aí eu vou ser um crente completo. E seria um crescimento uniforme, né? E aí vai a minha crítica, mais uma vez, a todo estudante da Bíblia, a não se dedicar apenas a uma área, mas a um crescimento uniforme. Porque se não há um crescimento uniforme no corpo, ele nasce doente, com defeito. Então, algumas pessoas dizem, não, a minha área de atuação é essa. Não, a nossa área de atuação é a Bíblia, como já foi dito aqui pelo presbítero Paulo César. Tudo que gira em torno do conhecimento, que seria uma espiral, né? Tudo que é uma espiral, ele gira para chegar no centro. E o centro é a Bíblia. Então, você estuda hebraico para conhecer a Bíblia, estuda grego para conhecer a Bíblia, estuda teologia sistemática para conhecer a Bíblia, história da igreja para conhecer a Bíblia, os movimentos de protestantismo para conhecer a Bíblia. Tudo, o final é as Sagradas Escrituras. Se a nossa tendência for uma área, porque não há problema em ser especialista em uma área, mas se a nossa tendência for só uma área e não a plenitude da Bíblia, nós teremos defeito, um defeito no conhecimento. E um dos que mais eu acho pernicioso é o ódio que é gerado entre calvinistas e arminianos, que por mais que haja necessidade de estudar essas visões, mas as pessoas odeiam uns aos outros.
Então, já fugiu completamente a Bíblia dessa discussão aí. Então, eles não querem saber de Bíblia, quer saber de fazer um retalhozinho. Para quem é do Nordeste, sabe muito bem o que é uma almofada feita de pedaço de tecido. Uma almofada com vários pedacinhos de roupa, foi construída, né, com vários pedaços de roupa. E o Evangelho não é assim. O Evangelho, se ele não for uma harmonia do conteúdo panorâmico da Bíblia, então você não extrai uma exegese sadia. Então, se qualquer conhecimento seu ferir alguns textos, você precisar desprezar e negar alguns textos das Sagradas Escrituras, então esse conhecimento aí ele está doentio. Ele tem algum problema aí que precisa ser identificado. Eu marquei vários e vários versículos sobre a superioridade da lei, o propósito da lei, e a herança provém da promessa. Eu quero ler esse, mais uma vez em Gálatas 3, a partir do 18. Porque se a herança provém da lei, olha só, já não decorre da promessa. Então ele está aqui fazendo de fato uma substituição mesmo. Mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Então não veio apenas quando surgiu o Novo Testamento. Ela já estava estabelecida. Tanto que a Bíblia diz que o Cristo, né, foi sacrificado, foi oferecido antes da fundação do mundo, ou seja, o plano já estava estabelecido. E versículo 19, logo, para que é a lei? Olha, ele vai explicar o propósito da lei. Para que é a lei? Ela foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa e foi promulgada por meio dos anjos pela mão de um mediador. O mediador não é um só, mas Deus é um só. Ele está dizendo, não termina nesse mediador Moisés ou em algum sacerdote humano, mas esse mediador é Deus, em Cristo Jesus. Então, fazendo uma analogia, ele está dizendo, se a criança ainda não sabe como obedecer ao pai, o pai se esforçará a mostrar aquilo que é errado para a criança. Que a criança tem que aprender, não pode fazer isso. E a partir do momento que ela entende que não pode, ela está em transgressão contra o pai. E agora o esforço dela vai ser em agradar ao pai. Eu tenho 2 filhos, um de 5 e um de 3, então eu estou vivendo esse momento bíblico da lei, em ensinar as minhas crianças a lei da vida, né? A lei do Senhor. Por isso que, presbítero Paulo César, antigamente eu orava aqui, trancado nesse escritório aqui, escritório misturado com guarda-roupa, que está ali do lado, e eu orava aqui, me trancava e orava, só que eu não posso fazer mais isso. Por quê? Por causa do testemunho. Se eu tenho 2 filhos, aonde eu oro lá na sala, então quando eu me ajoelho, eles se ajoelham do meu lado, né? Eles começam a orar juntamente comigo e eu faço uma oração mais simples que é para eles repetirem. Então por quê? Porque agora eu estou vivendo um momento da lei de Deus. Eu tenho que ensinar essa lei. E agora, como nós aprendemos a lei através de Cristo, nós aprendemos qual é a finalização da lei. A lei é crer que um judeu morreu por nós e que agora, se eu acreditar nisso, que ele pagou o preço por essa lei, eu não sou mais acusado pela lei. A fé que eu tenho na obra dele me aperfeiçoa, mas ela não exclui a lei totalmente. A lei continua dizendo, não faça isso, não faça isso. E eu continuo me inclinando para Deus, para obedecer a Deus, visto que tem um coração grato, você salvo. Então, eu sou salvo, mas eu não posso matar ninguém. Eu sou salvo, mas eu não posso estar em anarquia diante de Deus, pois a desobediência generalizada gera a perdição. Então, é possível perder a minha salvação. Mesmo estando salvo em Cristo agora, ainda tem um processo de vida até a conclusão. E eu finalizo aqui com Hebreus 9, 27, que está ordenado ao homem morrer uma só vez, vindo após isso o juízo. Então, estará decretado o caminho que eu irei seguir na eternidade após a minha morte. Então, eu preciso perseverar, como Apocalipse fala muito sobre isso. E os versículos em relação à lei e à justificação, que dá um veredito de fato, né, que bate o martelo, são 3 versículos, Romanos 3:20, Romanos 3:28 e Gálatas 5:4. Esses 3 versículos aqui, eles batem o martelo de fato. Eu gostaria de ler eles, Romanos 3:20, porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei vem um pleno conhecimento do pecado. E o versículo 28, os 28, concluímos, pois, olha só, ele está concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Olha só o que Paulo fala, como conclui toda essa questão em relação à lei e à salvação. O outro texto é Gálatas 5, versículo 4.
e diz: vocês que procuram justificar-se pela lei estão separados de Cristo. Vocês caíram da graça de Deus. São 3 pancadas aí para aqueles, não só de seitas, mas também dentro do cristianismo, e ainda tentam, com algum esforço, conseguir a salvação sem os méritos de Jesus. É impossível isso acontecer. Na aula a gente aprende coisas novas que vai ficar marcadas, né? E de fato o irmão falou algo que me chamou muita atenção, é a questão das pessoas, elas se especializar numa área e aonde for pregar, prega só sobre isso. Isso é muito triste, né? Tem pessoas que esquecem que a Bíblia é um compêndio inteiro de livros, de verdades eternas. E a gente vê realmente que tem pessoas que falam, e aí é conhecido, esse aí só prega sobre calvinismo, esse aí só prega sobre arminianismo. E isso aí é muito triste, e as pessoas são aplaudidas com isso. Tem outros que não pregam o Antigo Testamento de jeito nenhum, só o Novo Testamento. Então é um monte de problema que deve ser tratado. Eu vou deixar a última pergunta. O nosso irmão Fabrício Barreto, ele vai fazer uma live conosco aí, vou marcar uma data. Ele trouxe um monte de perguntas, mas não deu tempo. Mas eu vou fazer a última pergunta que eu acho muito interessante, é uma pergunta chave para o nosso tema aqui. Como explicar a frase: o fim da lei é Cristo, mas Jesus fala que não veio destruir ou abolir a lei, mas cumpri-la? Eu acredito que com outra linguagem eu já tenha respondido essa questão, mas sim, quando Jesus diz que ele não veio abrogar, né? Simplesmente ele está dizendo o efeito da lei sobre vocês será não retirado, mas o efeito da lei sobre vocês, ela terá uma explicação e deve ter uma aceitação, primeiramente, na fé em Cristo. Vocês são salvos por aquilo que está sendo operado agora na cruz, mas eu não vim tirar o efeito da lei, porque Paulo diz que a lei é santa, é boa, está estabelecida. Paulo já deixou bem claro. Paulo não excluiu a questão da lei. A lei é santa, é boa, está estabelecida. Segundo o texto que eu li lá de Gálatas, qual o propósito da lei? O propósito da lei é trazer a transgressão. Então, se Jesus Cristo ele veio dizer simplesmente para os homens, e para os judeus em especial, eu não vim tirar a lei de vocês. Deus continua sendo santo e ele requer a santificação. E Paulo, em Tessalonicenses, se não me engano, ele diz que esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. O Novo Testamento nunca vai excluir essa questão de sermos santos e de produzirmos frutos e de fazer a vontade de Deus e de ser fiel. Nunca. Tanto que o Espírito Santo que habita em nós, ele diz, não entristeçais, né? Não dê lugar ao diabo, tem que ter comunhão para deixar o Espírito Santo envolver você mais ainda. E Paulo, em Efésios 3, do 14 em diante, ele diz, por esta causa eu me ponho de joelhos. Então, Paulo está orando pela igreja. A partir do versículo 15, ele começa a explicar que causa é essa. Aí ele diz, resume-se em 3, que é, eu oro por vocês para que Deus lhe dê poder, lhe dê amor e conhecimento. Então, o cristão que busca o conhecimento das Sagradas Escrituras, ele nunca vai ser um rebelde em relação à sua vida prática cristã. Ele vai entender que a salvação é pela graça, e aí onde entra aquele outro segmento, né? A salvação é eterna, ele bota uma eternidade agora, a partir de agora. A salvação é eterna, então a gente vive de todo jeito, uma vida sem consagração, porque já está tudo garantido. Só que a Bíblia ela não vai nos explicar assim. A Bíblia diz se dedicar, ter uma vida de consagração e reconhecer que Deus, que é o mesmo, sempre disse, não faça isso, não faça isso, não faça isso. Não produza isso e não produza aquilo. Pelo contrário, Jesus Cristo ele aperfeiçoou o real sentido da lei, dizendo que se você apenas desejar o outro, já está adulterando, e quando você insulta o seu irmão com uma palavra que não deveria falar, você já se torna réu do fogo do inferno. Então Jesus Cristo deixou bem claro que a questão da lei ela está estabelecida, ela não foi retirada, né, abrogada, completamente retirada, mas o fardo, que é o sentido original lá do texto, o fardo se manteve. O fardo se manteve, mas Cristo Jesus, ele nos ajuda a conduzir esse fardo. Simplesmente é isso. Cristo pegou esse fardo, levou sobre si e agora nos deu de presente. Ele deu a condição de juntamente levar esse fardo. Aí vem Gálatas 5, 22, que é o fruto do Espírito. Aí ele diz, e contra essa produção desse fruto não há lei. Ou seja, não há acusação se você vive o amor de Cristo.
porque se você vive o amor de Cristo, você ama Cristo acima de todas as coisas, a sua vida, os seus projetos não são nada em relação aos projetos de Deus. Então você tem alegria, paz, longanimidade, mansidão, temperança, tudo que é fruto do Espírito, você vive, e agora tem condições de viver ele aperfeiçoado, porque o Espírito Santo vive em nós. Então a lei, ela não consegue mais me matar, ela não consegue. Romanos 8, primeiro, quem está em Cristo, nenhuma condenação há. Então, eu estou em Cristo, a lei, ela não consegue me condenar, porque o Espírito Santo, ele me ajuda, mesmo sendo fraco, a produzir todas essas coisas, mas a lei continua lá com o dedão me apontando. A lei continua lá, olha, não faça isso, não faça isso, não faça isso. Mas hoje ela não consegue me matar, porque o amor de Deus, ele foi derramado em meu coração. Então eu sou justificado pela fé, promessa, aliança que eu estou nela, que é chamada igreja. Eu estou dentro dessa aliança. Né? Se eu sair desta aliança, eu perco a minha salvação, mas a lei, ela não consegue me matar mais de maneira alguma, porque nós estamos em Cristo, né? Então, a pergunta é, o que significa a lei apontar para Cristo? A lei apontar para Cristo significa que tudo que diz respeito à lei se resume em uma pessoa e no que ele diz, Cristo. Então, o que ele diz é, crê em mim. Isaías, ainda no Antigo Testamento, Isaías 45, 22 diz, olhai para mim, está falando de uma pessoa, né? Olhai para mim e sereis salvos. Não Israel, vós todos os termos da terra. Então, a Bíblia, desde o Antigo Testamento, sempre está dizendo, é Cristo, é Cristo, é Cristo. Ele é o renovo, né, também no Antigo Testamento. Ele é o príncipe da paz, ele é o maravilhoso, aquele que nascerá da virgem. Então, o Antigo Testamento sempre está dizendo, vai ser ele, é com ele, vai ser aperfeiçoado com ele. Então, o fim da lei é Cristo, ou melhor, o fim não, a lei aponta para Cristo, é a melhor tradução que eu acho. A lei aponta para ele porque é tudo nele, tudo nele. Se tudo que é bom, que vem da lei também, por isso que a Bíblia diz em João, né? Eu esqueci o versículo, que é graça sobre graça. Esse texto é muito interessante, né? Que até criaram o pessoal da LGBT aí, criaram a Bíblia, né? Graça sobre graça, dizendo que há uma graça em eles praticar aquilo que eles praticam, porque há uma graça especial para eles, né? Interpretando errado o texto. Mas a pergunta seria, na lei existe uma graça? Existe. A graça que há na lei é se o homem conseguisse ser fiel à lei. Só que o homem não consegue. Pelo fato da natureza pecaminosa, a nossa tendência é falhar. Aí por isso o texto diz, a lei se tornou enferma por causa da carne. Então a lei, ela já está doente. Ela já está doente. Por isso houve uma transferência, né, uma substituição, que toda a lei apontou para Cristo. A lei está dizendo, eu estou doente, mas vai vir um aí, ó, que ele é grande, né? João Batista diz, vai vir um aí, que ele vem antes de mim, e eu não sou nem digno. Então, João Batista, representando a lei, ele diz, eu não sou nem digno de, abaixando-me, desatar as suas alparcas e carregar. Eu vos batizo com água para voltar para Deus, mas ele vos batizará com Espírito, ou seja, há um aperfeiçoamento. O que vem de Cristo é muito superior ao que vem a lei. Por isso que a lei está aí, continua do mesmo jeito, apontando hebreus, gentios, mas quem está em Cristo é uma nova criação, está salvo no Senhor. Eu queria que o senhor finalizasse essa maravilhosa live em oração para nos abençoar, abençoar todos os irmãos e o Brasil, no nome de Jesus. Fique à vontade. Bem, eu queria agradecer aqui ao senhor o convite, né, ter conhecido o senhor através do irmão Henrique Castro, né, servo de Deus, teólogo aí de Jesus, e conhecer alguém assim muito preparado, que escreveu tantos livros e eu não escrevi nada, só uma carta para minha esposa até agora. Mas tá dentro do sonho aí de um dia poder escrever alguma coisa, tem um projeto na minha mente sim, mas deixa com Deus aí, eu creio que o tempo ele poderá trazer isso para mim, eu acredito nisso. Se o senhor me permitir, eu queria falar algo aqui do nosso canal também, para quem desejar participar. Nós temos um curso que foi criado aqui recentemente no nosso canal. Ele tem um tempo de duração de 11 meses, que é o curso bíblico online do canal Bíblia de Fato. Esse é o curso, e é simples para participar dele, é só ser membro do canal Bíblia de Fato, e aí a gente envia ou coloca no próprio YouTube o PDF da apostila, que é uma vez por semana, e durante 11 meses nós estudamos sobre vários temas. Já estudamos sobre a Trindade, sobre Deus Pai, Filho, Espírito Santo. Vamos estudar sobre pregação, sobre teologia bíblica, seres espirituais criados, eclesiologia. É uma teologia sistemática, mas tendo em vista a preparação para pregar. Tanto que a última coisa será pregação, homilética, oratória também. Quem desejar participar, é só entrar aí no nosso canal aí, Bíblia de Fato, passar a ser membro do canal, que você recebe essa apostila aí toda semana aí, com muito carinho a gente está fazendo. No final ela vai ser compilada em quase como um livro, né? Um compêndio aí que eu vou
encadernar ele, e aí estaremos continuamente sugerindo aí e oferecendo aos irmãos esse curso já gravado e guardado. Muito obrigado, presbítero Paulo César, pelo o nobre convite, né? Foi um tema bem interessante, né? Glória a Deus. Soberano e eterno Deus e Pai, queremos nessa hora, no nome do teu filho amado Jesus, te agradecer por este canal, sobre os teólogos que aqui estão promovendo o conhecimento da tua palavra, porque só haverá crescimento com isso, com a dedicação dia após dia. Eu te peço, em especial, uma bênção para o presbítero Paulo. Senhor Deus, o conceda constantemente esse ânimo para trazer conhecimento da tua palavra e avançar. E pedir a tua bênção sobre o nosso trabalho no YouTube, para que esse trabalho avance, aumente o número de pessoas, para que o teu nome seja glorificado, e assim como é o Evangelho, alcance muita gente ainda nesta vida. Nós te louvamos, te agradecemos por essa manhã, e dizemos que nós somos totalmente dependentes do teu Espírito, e assim eu te louvo, te glorifico, no nome de Jesus. Amém.